Fala transformacionais, aqui é o Romani e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês 3 formas de utilizar a hipnose de maneira verdadeiramente transformacional. A hipnose transformacional, seja para utilizar no seu dia a dia, ou seja, ajudando outras pessoas mesmo que de forma informal, utilizando na sua própria vida, ajudando colegas de trabalho, ajudando familiares, entendendo os princípios por trás da hipnose. O segundo ponto é entender como a hipnose transformacional, que não é qualquer tipo de hipnose, mas a hipnose voltada para o estilo de vida, pode ajudar você a fazer as pazes com a sua própria história, ressignificar, seja pontos de traumas, pontos de desafios na sua própria história, para você viver o melhor que existe dentro da sua essência. E a terceira delas é entender como a hipnose transformacional pode te ajudar a gerenciar melhor as suas emoções para você poder aumentar a sua performance, para você ter possibilidade não só de fazer mais ganhos financeiros, mas também crescer profissionalmente. Então, esses 3 pontos aqui, utilizar no dia a dia para ajudar outras pessoas à sua volta, ajudar familiares, ajudar colegas de trabalho de forma informal também, ajudar você mesmo a reconfigurar a sua própria história e usar o melhor que existe na sua própria essência e para aumentar a sua performance, seja profissional, seja para poder fazer mais dinheiro, seja para poder crescer ainda mais. Então aqui nós vamos compartilhar esse passo a passo. Se você tem interesse em algum desses 3 pontos, continua até o final que eu tenho certeza que vai ser transformador. Para começar a explicar o que é hipnose transformacional, Romani, talvez você já tenha se feito essa pergunta, talvez você tenha se perguntado em algum momento, será que não tem perigo esse negócio de hipnose? E se eu perder o controle? E se eu contar algum segredo quando alguém estiver fazendo hipnose comigo? Ou será que esse negócio não é pecado e assim por diante? Existem muitos mitos por trás da hipnose que são falácias enormes. O que acontece de fato no processo de hipnose transformacional é um processo de comunicação efetiva. A hipnose nada mais é, no conceito da hipnose transformacional, do que utilizar a comunicação para criar a nossa realidade. O tempo todo nós estamos comunicando. E comunicação não tem a ver só com o verbal, só aquilo que eu falo, não. Comunicação tem a ver com o verbal, aquilo que eu estou falando, mas também tem a ver com o meu não verbal, a forma que eu me coloco em determinado ambiente, a roupa que eu estou utilizando, a postura, a fisiologia, se eu estou sorrindo, se o meu olho está aberto, se o meu olho está fechado, o jeito que eu me movimento, tudo conta. Então o não verbal conta muito e também a comunicação interna, os meus pensamentos, aquilo que está passando pela minha cabeça, a imagem que eu tenho de mim mesmo. Então perceba que o tempo todo eu me comunico, seja internamente, seja verbalmente, seja não verbalmente. E isso gera o meu estado emocional que consequentemente constrói a minha visão de mundo. Esse é o conceito da hipnose transformacional, utilizar a comunicação para criar a realidade. Como assim, Romani? Para que isso pode servir? Eu vou dar um exemplo. Você conhece alguém que deseja perder peso e acaba se sabotando e não consegue perder peso? Quem conhece alguém assim? Coloca aqui nos comentários. Eu conheço alguém assim. Por que eu tô falando sobre isso? Porque da mesma forma que uma pessoa deseja perder peso e às vezes se sabota no processo na hora de realizar, e o que precisa ser feito é óbvio, o que precisa ser feito é comer menos, fazer atividade física na maioria dos casos. E por que ainda assim parece ser tão desafiador? Porque não é a mente racional que controla as nossas ações e os nossos resultados de verdade. Não é aquilo que eu desejo conscientemente, mas toda a programação mental que foi construída desde sua concepção e dos seus antepassados através da genética até o momento presente. Isso cria a nossa percepção de realidade. Isso cria, consequentemente, as nossas ações e os resultados. Perceba, por exemplo, a forma que uma pessoa que deseja perder peso, que gosta de pudim, olha para um pudim, porque ela gosta de pudim. Agora perceba uma pessoa que não está nem aí com pudim, como ela olha para o pudim. A comunicação é completamente diferente. Você percebe que talvez aquela pessoa que deseja perder peso e ama pudim, olha para o pudim quase que babando de vontade de comer o pudim se ela gosta de pudim. Você percebe que aquela pessoa pensa coisas totalmente diferentes e a fisiologia muda. E, consequentemente, até a comunicação verbal que ela tem sobre o pudim muda. Agora, quando você olha uma segunda pessoa que talvez não esteja nem com pudim, ela pode até comer um pedaço de pudim, mas ela não quer comer o pudim inteiro. A comunicação interna é diferente, a comunicação não verbal é diferente, a comunicação verbal é diferente. Isso, consequentemente, gera emoções, sentimentos diferentes e um resultado diferente.
E isso começa desde o primeiro momento, que talvez aquele primeiro caso aqui da pessoa que gosta de pudim, ela talvez tenha recebido um pudim da mãe dela na infância, que ela se lembra disso e automaticamente isso pode gerar um estado emocional congruente àquele tipo de comunicação que começa ali desde o não verbal, interna, verbal, que faz essa criação da realidade. Isso acontece em diferentes áreas da vida. Isso também acontece, por exemplo, na área do mercado financeiro, isso acontece, por exemplo, na área dos relacionamentos, isso acontece, por exemplo, quando uma pessoa tem ansiedade ou mesmo até depressão. Ninguém tem depressão por escolha ou ansiedade por escolha. Ninguém, por exemplo, quer perder dinheiro em um mercado por escolha. Ninguém deseja, por exemplo, atrapalhar a própria saúde por escolha e assim por diante. Perceba então que não é a mente racional que toma todas as decisões e por isso a hipnose transformacional é tão poderosa. E nós vamos aprofundar aqui então estratégias para lidar melhor com essa mente subconsciente. O que é a mente subconsciente, Romani? Aqui nós vamos dividir em 3 partes: a mente consciente, a mente racional, a mente analítica. É aquela mente que usa mais da razão. Por exemplo, quando eu te pergunto quanto é 3 vezes 19, provavelmente você vai ter que raciocinar para me responder quanto que é 3 vezes 19. Por máximo que a resposta seja simples, você vai ter que fazer alguma conta antes e usar a sua cognição, sua mente racional. E aí que mora a força de vontade. Quando, por exemplo, você fala, olha, eu vou começar a fazer academia, você precisa de força de vontade para começar. Só que o que faz você permanecer e criar um piloto automático é a sua mente subconsciente. Da mesma forma, para entender, tem um livro que explica muito bem isso, para quem quiser aprofundar mais sobre o assunto, que se chama Rápido e Devagar. Nesse livro é bem interessante porque você pode ver claramente a diferença entre a mente consciente e a mente subconsciente. Por quê? Porque a mente consciente é essa mente mais lógica, do raciocínio mais lento, enquanto que a mente subconsciente tem um raciocínio mais rápido e ela é praticamente incansável. Por quê? Porque ela está no piloto automático. Eu vou dar um exemplo. Imagina o seguinte, a primeira vez que você vai dirigir um carro, as chances são que você está usando a mente consciente, você tem que prestar atenção em tudo, você tem que prestar atenção na marcha, na seta e todos os detalhes. Agora, depois que você já fez isso milhares de vezes, as chances são que você nem se lembra mais que está passando marcha ali no carro. E aí que entra a mente subconsciente. Ela é basicamente o nosso piloto automático. Nesse momento agora, eu estou utilizando uma roupa, tem luz ligada, eu não preciso me lembrar que a luz está ligada todo o tempo. Isso está acontecendo e automaticamente a minha mente subconsciente já está mais adaptada ao que está acontecendo. Então a mente subconsciente é o que te faz agir também no piloto automático, baseado principalmente nas suas emoções, as suas memórias de longo prazo, os seus hábitos, o seu piloto automático. Eu vou trazer um outro tipo de mente aqui também, fazendo uma diferenciação, diferente do modelo de Freud, também que trata o inconsciente, muito parecido com a mente subconsciente nesse conceito, só que trazendo mais pulsões sexuais e de forma diferente. Agora, a mente inconsciente, que é o terceiro ponto que eu vou falar, e tem um conceito diferente do Freud, é o conceito da mente inconsciente como sendo o nosso sistema autônomo, ou seja, a nossa respiração, o nosso coração batendo, são efeitos automáticos que acabam acontecendo por influência também da mente subconsciente. Eu percebo o seguinte, se eu dou um sorriso, vem ali através, mesmo que seja do sistema autônomo, mesmo que seja uma resposta automática, logo isso influencia a minha mente subconsciente a pensar que eu estou num momento de alegria, eu começo a liberar mais serotonina. Então, mesmo que seja algo fisiológico, algo biológico, isso começa a influenciar no meu emocional, nos meus sentimentos. E, consequentemente, isso vai influenciar na minha visão de realidade. A minha visão de realidade, a forma que eu percebo o mundo e, consequentemente, a forma que eu percebo o mundo vai conduzir as minhas ações e os meus resultados quase que de forma automática. E é isso que nós vamos abordar de forma mais profunda nos conceitos transformacionais da hipnose. Então vamos lá, agora que você já entendeu que hipnose não tem nada a ver com misticismo, hipnose tem muito mais a ver com ciência, inclusive ela é validada tanto pelo conceito de psicologia, Conselho Federal de Medicina, Organização Mundial da Saúde, de odontologia e os maiores conceitos na área da saúde do mundo. E a hipnose transformacional é a hipnose também voltada para o estilo de vida, ela não se limita só à terapia. Claro que quem trabalha como terapeuta ou quem deseja trabalhar como terapeuta pode estudar a hipnose transformacional e se aprofundar na hipnose transformacional. Só que a hipnose transformacional, diferente
dos conceitos, seja de hipnose clínica, seja de hipnose ericksoniana ou mesmo hipnose clássica, ela é voltada para o estilo de vida. Ela é tanto, por exemplo, para uma pessoa que trabalha como advogado e deseja melhorar a performance no seu trabalho, quanto para uma mãe que deseja criar melhor seus filhos, quanto para uma pessoa que trabalha independente da área de atuação, a poder melhorar a performance, a lidar melhor com a própria história, a desenvolver melhor o máximo do potencial que existe dentro da sua própria essência e ajudar outras pessoas a também fazerem isso. E aqui eu vou mostrar 3 formas de fazer essa reconfiguração de forma muito profunda, para lidar melhor com esse piloto automático, para olhar para o pudim de forma diferente. Ou, por exemplo, quem trabalha no mercado financeiro às vezes perde dinheiro, leva para o lado emocional e acaba tomando más decisões logo em seguida e perdendo mais dinheiro e acaba entrando num loop onde, ao invés de tomar decisões assertivas, começa a deixar o piloto automático agir de forma a limitar o seu potencial. Existem crenças fortalecedoras e crenças limitantes. O nosso piloto automático sempre vai existir, o nosso subconsciente sempre busca trabalhar a nosso favor. Nosso subconsciente funciona como se fosse um segurança cego. Como assim um segurança cego? Imagine uma pessoa que acabou de perder dinheiro no mercado financeiro. Essa pessoa, quando o segurança cego começa a ser ativado, ele fala, caramba, eu preciso recuperar esse dinheiro, então eu preciso dar um jeito e eu posso me arriscar mais e de repente eu estou, sem perceber, prejudicando o meu resultado final. Um segurança cego que diz assim, por exemplo, uma mulher que talvez deseja perder peso conscientemente, mas esse segurança cego, a mente subconsciente diz para ela, olha, se você perder peso, você vai deixar de ser aquela pessoa que a sua mãe construiu sobre você. Ou você vai deixar de ser protegida contra os homens que podem te fazer mal e assim por diante. Quer um exemplo? Já teve pessoas que passaram por intervenções com a hipnose transformacional através dos nossos treinamentos e utilizaram das técnicas nas próprias vidas, que, por exemplo, descobriram que na infância, na verdade elas já até sabiam disso, só que reorganizaram essas memórias, que na infância tinham sofrido tentativas de abuso ou tinham sido abusadas sexualmente e talvez na vida adulta essa mesma pessoa cresça e ela comece a criar uma autoimagem sobre si de que é melhor ela ser gordinha, sabe por quê? Porque lá quando ela era uma criança e talvez o pai ia lá tentar abusar daquela criança ou abusava daquela criança, a defesa que ela tinha era começar a engordar para ver se o pai deixava de ter desejo sexual por ela naquele momento, para que então ela pudesse se proteger o seu corpo. Assim funcionava o segurança cego. Só que agora ela é uma mulher e ela está protegida, só que o subconsciente dela ainda tem aquele medo. Talvez isso esteja impedindo essa pessoa de ter uma vida sexual mais ativa, de ter um bom relacionamento sexual com o marido hoje e assim por diante. Eu estou dando esse exemplo, mas isso acontece em diferentes áreas. Por exemplo, tem clientes que acabam, todo o dinheiro que ganha, vai lá e joga esse dinheiro fora. É como se, nossa, eu não consigo sustentar aquele dinheiro, porque tem uma crença de merecimento que está desajustada. Eu vou dar um exemplo. Teve um cliente que passou por nossos treinamentos uma vez, que ele não conseguia de forma alguma sustentar os resultados que tinha. Às vezes ele tinha um bom resultado financeiro, só que de repente ele ia lá e perdia todo o dinheiro. E ao perceber isso, nós começamos a encontrar padrões, porque ele perdeu o pai, e o pai dele era uma pessoa de referência, alguém que ele via como um exemplo a ser seguido, e o pai dele também fazia isso, ele ganhava bem, o pai dele ganhava ali mais ou menos os 10 mil reais por mês, por volta de 120 mil reais por ano, e essa pessoa que estava ganhando 120 mil reais por ano, que era uma referência, ou seja, o filho vê o pai como uma referência a ser seguida, então sempre que o filho começava a ganhar muito mais do que o pai, ele dava um jeito de se sabotar. Isso é o subconsciente agindo. Quer um exemplo disso na sua vida? Pensa isso, você fez alguma faculdade? Se sim, para pensar no que te fez tomar essa decisão, o que realmente está por trás da sua decisão de ter feito uma faculdade. Se você olhar bem para isso, você vai ver que tem muito mais significado emocional do que racional. Talvez seja o sentimento de ser validado pelos seus pais. Talvez seja o sentimento de você
simplesmente acreditar que deveria fazer isso para ser aceito socialmente. Talvez deveria ser algo que você sempre sonhou em ter, mas não necessariamente é o que te trouxe resultado financeiro e assim por diante. Perceba que tem muito mais significado emocional do que realmente racional as decisões que nós tomamos. Eu estou falando aqui, dou esse exemplo, mas isso vale para qualquer coisa, todas as decisões que você está tomando na vida. Em qualquer decisão que você toma, existe uma mente subconsciente ali, agindo no piloto automático e fazendo todos nós repetirmos decisões quase que automáticas emocionais. Inclusive, nós todos os dias, ao acordar de manhã, passamos a escova nos dentes mais ou menos a mesma quantidade de vezes. Você vai ver que até o horário que você vai dormir geralmente segue um padrão, o horário que você acorda segue um padrão, existem rotinas automatizadas. Então perceba que o nosso piloto automático, a nossa mente subconsciente, em conjunto com a nossa mente inconsciente, vai criar o que nós chamamos às vezes de destino, mas isso foi construído. Inclusive tem uma frase muito interessante do Jung que diz: até você se tornar consciente, o inconsciente vai controlar a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Por isso a hipnose transformacional é tão poderosa. Então vamos lá. Agora que eu espero que você tenha entendido que hipnose transformacional tem muito mais a ver com ganhar o controle do que perder o controle, que hipnose transformacional não tem nada a ver com alguém controlando a cabeça de outra pessoa, ou que hipnose transformacional não tem essa questão, Romani, mas não tem perigo de eu contar segredos, e se eu nunca mais voltar? Entende que você está vivendo em um estado de hipnose nesse exato momento. Eu e você vivemos em um estado de hipnose. Você se encontra em um estado de transe profundo, do qual às vezes você precisa ser despertado para entrar em um novo estado de transe mais congruente com a vida que você merece viver. Para você poder não só fazer dinheiro, mas sustentar esse dinheiro. Para você poder não só melhorar os seus relacionamentos, mas como sustentar relacionamentos melhores. Para você poder lidar melhor com as suas emoções, olhar para dentro e ficar feliz com o que você vê. Então perceba que a hipnose transformacional é um processo de ganhar o controle sobre as suas emoções, seus sentimentos, a forma que você enxerga a realidade, de forma a construir a melhor versão de si mesmo. Inclusive, não tem nada a ver, não é preciso nem fechar os olhos para que o processo aconteça de reconfiguração. Eu digo que é necessário um momento transformacional, um momento de transformação. Que momento é esse, Romani? Esse momento pode acontecer quando a pessoa está lendo um livro, esse momento pode acontecer quando ela está conversando com um amigo, esse momento pode acontecer quando ela conversa com um ente querido, esse momento pode acontecer numa viagem, esse momento pode acontecer numa sessão de terapia, dentro de um treinamento e assim por diante. Ou mesmo do nada. Talvez quando você vai ao banheiro e tem um insight. E isso muda completamente a sua visão sobre a realidade. Quer um exemplo sobre isso? Quem conhece alguém que já parou de fumar em algum momento da vida? Teve um dia que essa pessoa tomou uma decisão interna. E essa pessoa decidiu parar de fumar e ela parou de fumar e ficou anos sem fumar. E se essa pessoa voltou é porque provavelmente ela precisava daquele sentimento de novo, que estava faltando nela de novo e ela precisava reorganizar aquilo. Percebe que até o ato de fumar tem muito mais a ver com emoções e sentimentos do que com a ação em si. Até tem gente que diz, Romani, mas eu fumo para ficar menos ansioso. Na verdade, o fumar cria ansiedade. E automaticamente essa ansiedade, ou seja, eu preciso fumar porque senão eu fico ansioso. Ou seja, o ato de fumar que está criando uma ansiedade para a pessoa achar que está diminuindo a ansiedade. A mesma coisa com o celular. Tem gente que fala assim, eu fico menos ansioso quando eu pego o celular para mexer nele ali antes de dormir. Na verdade, é justamente o hábito de todos os dias ter que pegar o celular antes de dormir que te deixa ansioso quando você não pega. Então perceba que são sentimentos, emoções, a nossa mente subconsciente acaba conduzindo muito da nossa realidade, logicamente em conjunto com a mente consciente, a mente racional, que está sempre presente, e também com a mente inconsciente, ou seja, o nosso sistema autônomo, a nossa fisiologia como um todo. Então aqui sempre trabalhando junto, consciente, subconsciente, inconsciente, trabalhando junto para criar a nossa realidade. E lembrando da definição, utilizar a comunicação para criar uma realidade. E o tempo todo nós estamos criando algum tipo de realidade através da nossa comunicação. Seja uma realidade que vai nos fortalecer e trazer boas referências, seja uma realidade que vai nos deixar mais limitados. Quando se trata de uma crença limitante, é que
Talvez algo tenha acontecido na sua história e esse algo está sustentando o telhado de uma casa. Por exemplo, imagine uma pessoa que se diz tímida, travada para falar em público. Ela teve alguma experiência, talvez a mãe dela falou para ela na infância: olha que gracinha, essa menina é tão quietinha. Olha que legal, aí na escola a professora diz: aquela menina é tão aplicada que ela fica quietinha no canto dela e ela é tão disciplinada. Então perceba que essa pessoa cresce acreditando que ser introvertida é a melhor forma de lidar com o mundo, mesmo que isso tenha sido construído na realidade dessa pessoa, juntamente com os fatores genéticos de cada pessoa, mas principalmente através da própria história de vida, desde as experiências que acontecem na infância, adolescência, vida adulta, e isso vai gerando o chamado efeito gota d'água. Quando uma pessoa vai lá e estoura emocionalmente, aquele estouro não aconteceu só naquele momento. Isso foi repetido várias vezes até se tornar um piloto automático, ou houve momentos na história dessa pessoa que tomar essa decisão foi assertivo e essa pessoa começa a acreditar que assim é o jeito ideal de lidar com todas as situações, mesmo que não seja. Então perceba que nós vamos deixando o piloto automático tomar conta e por isso a hipnose transformacional é tão poderosa para fazer essa reconfiguração, porque não se trata de lidar só com a mente racional, mas juntar tudo, a mente consciente, subconsciente e inconsciente. Então vamos lá. 3 pontos transformacionais para reconstruir a realidade. O primeiro deles tem a ver com os nossos hábitos, aquilo que nós fazemos dia após dia e vai gerando o nosso piloto automático. Tem uma pesquisa da Universidade de Londres que é bem interessante, que mostra que nós tendemos a estabelecer um hábito em média 66 dias. Tem algumas pessoas que diziam o número de 21 dias, só que esse número não tem pesquisas fundamentando, apesar de ser interessante. Por quê? Porque nessa pesquisa também mostra o seguinte, imagina isso. Tem 2 caminhos para entender como funciona a construção de um hábito que vai na sua mente subconsciente, reprogramando tanto o seu inconsciente quanto o seu subconsciente. Como, Romani? Imagina isso. Tem 2 caminhos, o caminho A e o caminho B. O caminho A é um caminho onde tem uma estrada e essa estrada ela é cheia de buracos. E o caminho B é aquele caminho onde tem uma pista dupla. Só que ele é o caminho B, é o caminho que você não queria seguir. Não é o caminho que vai te levar exatamente para a sua vida extraordinária, a sua vida transformacional. Só que esse caminho B já tem uma pista dupla, você já acostumou a seguir ele. Por exemplo, talvez ou viver uma vida sedentária, ou ter um hábito que está destruindo a sua vida, ou deixar as suas emoções estourarem o seu comportamento ali, assim por diante. Então esse caminho B vai trilhando, criando sinapses, criando conexões, de tal forma que você não precisa nem pensar para reagir da mesma forma, de forma repetida todos os dias. Então ali já está muito bem estabelecido, é como se fosse uma via de pista dupla. Do outro lado tem uma estrada cheia de buracos, que as primeiras vezes que você vai segui-la, você pode até ter motivação e falar, eu vou, porque eu estou motivado. Só que aí o que acontece? Depois de mais ou menos uma semana, no geral, as pessoas tendem a ficar motivadas ali, utilizar a força de vontade para mudar o hábito. Por exemplo, eu vou começar uma academia, vou fazer uma atividade física e de repente essa pessoa vai fazer atividade física e ela fala, eu vou, e de repente passa uma semana, ela vai ter o aniversário do cachorro do meu vizinho e qualquer coisa que seja possível de dar uma desculpa para não ir mais fazer aquelas atividades que estão fora da zona de conforto. Isso acontece porque ela ainda não foi automatizada, ainda tem ali uma estrada cheia de buracos, é como se fosse uma trilha neural muito fortalecida e do outro lado uma trilha fraquinha. Só que, imagina isso, a distância que eu estou de você é como se eu pegasse esse celular aqui e eu fosse jogar para você. A primeiro momento eu tenho que jogar o celular, só que se eu faço isso mais vezes, é como se essa trilha fosse se aproximando até o ponto que eu posso só entregar ele na sua mão. Então perceba que assim vai funcionando à medida que nós vamos repetindo determinados comportamentos, sejam esses comportamentos bons ou comportamentos indesejados. Seja o comportamento de gritar com as pessoas de forma desordenada, seja o comportamento de tratar muito bem as outras pessoas. Nós vamos criando padrões automatizados de como lidar com a realidade, com o mundo. Então perceba o seguinte, vamos dar o exemplo aqui de ir para a academia. No primeiro momento, a pessoa vai para a academia e ali, depois de uma semana, ela começa a desistir de ir para a academia. Só que percebe-se que até os 21 dias é onde a maioria das pessoas desistem. Ou seja, na primeira semana as pessoas tendem a ir bem, depois da primeira semana até 21 dias é onde a maioria desiste. Só que percebe-se que mesmo depois de 21 dias, aquela trilha neural, ou seja, aquele hábito ainda não está definitivamente
fortalecido ao ponto, isso é média, gente, ao ponto de ser mais fácil do que passar pela pista dupla lá, que talvez fosse o comportamento indesejado. Como assim? Imagina isso. Talvez eu já estou indo todos os dias, durante 21 dias para academia, e eu já estou me sentindo melhor e está sendo cada vez mais fácil. Por quê? Porque eu tampei a estrada, não tem mais buraco ali naquela estrada de terra, eu já comecei a asfaltar a minha estrada. Só que ainda existe uma pista dupla do outro lado. Então, também ficar sem ir para academia não vai ser uma coisa que vai me incomodar além da conta se eu precisar ficar e sem ir para academia nesse caso. Agora, percebeu-se que quando passa em média 66 dias, isso é média, gente, vai ter gente que vai ser menos, tem gente que vai ser mais, mas em média 66 dias, essa é uma pesquisa da Universidade de Londres, que essa estrada começa a ser asfaltada, ela já se torna uma estrada asfaltada, talvez até de pista dupla, enquanto a outra estrada começa a aparecer buracos nela, começa a incomodar cada vez mais. Como assim, Romani? Perceba o seguinte, perceba uma pessoa que já faz academia há muito tempo e é apaixonada, ou faz algum tipo de atividade física, talvez anda de bicicleta, talvez qualquer outro tipo, que seja um hábito recorrente, que ele gosta desse hábito ali. As chances são que se ele ficar um dia sem fazer, ou tiver que ficar um tempo sem fazer aquilo, isso incomoda. Então esse se torna o novo piloto automático. Utilizar isso a favor da vida que nós desejamos escolher criar para nós mesmos. Então esse primeiro ponto aqui que nós compartilhamos, os hábitos, e tomar essa decisão. Por exemplo, eu decidi gravar vídeos para a internet. Quando eu decidi gravar vídeos para a internet, no início eu falava, Romani, mas você não sabe gravar e como que vai ser e tal e tal. E isso foi há mais ou menos ali uns 8 anos atrás. Só que quando eu comecei, eu falei, Romani, vamos fazer o seguinte, você vai fazer uma série de 400 vídeos. Por que 400? Porque eu sabia que quando chegasse até 400, para mim ficaria muito mais simples gravar um vídeo. E foi isso que eu fiz. Eu não vou parar antes de ter gravado pelo menos 400 vídeos. E eu utilizei isso a meu favor. E você acha que não teve momento que eu falei, cara, não sei se vai dar, só que eu fui lá e fiz de novo. E teve um monte de vídeo que não saiu tão legal, mas mesmo assim eu continuei fazendo. E depois de 400 vídeos, você acha que ficou mais fácil ou mais difícil gravar um vídeo? Então quando eu preciso gravar um vídeo hoje, não é mais alguma coisa que vai ser muito complicado. Eu simplesmente ligo a câmera e começo a fazer. E da mesma forma, isso eu utilizei em outras áreas da minha vida. Quando eu fui criar palestras, apresentações, eu fiz um acordo comigo mesmo. Romani, você vai fazer pelo menos 40 palestras antes de falar que palestra não é uma coisa que você não quer fazer. Por que que eu quis fazer pelo menos 40 palestras? Porque quando eu fiz 40 palestras, eu fui tomando consciência de que, opa, tá sendo cada vez mais fácil fazer essas palestras. Opa, eu tô me sentindo melhor, tá ficando cada vez mais confortável. E eu fui fazendo quase muito em sequência uma da outra. Isso me permitiu evoluir muito rápido. Chegava ali, que quando eu ficava sem fazer palestra, eu sentia até falta. Eu tô dando esse exemplo porque hoje foram centenas de palestras realizadas. Só que foi um processo que fez criar esse piloto automático. E em conjunto com esse processo, tem outras estratégias mais poderosas, mais rápidas e até mais efetivas. Você gostaria de saber quais estratégias são essas? Você gostaria de saber de uma estratégia, essa é a primeira, hein, os hábitos, de uma estratégia ainda mais poderosa, mais efetiva e que gera mais transformação subconsciente? Se sim, digita aqui nos comentários, eu quero saber, compartilha aí. Então vai lá, digita aí agora, digita aí nos comentários, beleza. Se você digitou nos comentários, agora vamos para a segunda estratégia. Essa segunda estratégia ela é muito simples, mas muito, muito poderosa. O problema dela é que muita gente acaba subestimando o poder que ela tem, que tem a ver com contágio social. Contágio social? Como assim, Romani, contágio social? Você já percebeu que pessoas solteiras geralmente andam com pessoas solteiras, que pessoas casadas geralmente andam com pessoas casadas, quem gosta de futebol geralmente conhece outras pessoas que gostam de futebol, advogado geralmente conhece outros advogados e assim por diante. Você já percebeu que até pessoas que gostam de fazer coisas assim que são vistas com maus olhos, como por exemplo, seja usar droga ou cometer crimes ou traição e coisas do tipo, geralmente andam com pessoas assim também? E da mesma forma, para o lado positivo, você percebe que talvez empresários, pessoas que estão crescendo profissionalmente, pessoas que têm bons relacionamentos familiares, acabam conhecendo mais pessoas que têm bons relacionamentos familiares, pessoas que estão crescendo profissionalmente, mais empresas e assim por diante. Perceba
que nós criamos automaticamente um tipo de mastermind ou mente mestra. Isso aqui também é visto nos livros de Napoleon Hill e vários outros. Tem muita gente que aborda esse tema e ele é extremamente poderoso. Porque da mesma forma que você fala português hoje, porque você viu, ouviu, sentiu pessoas falando português e percebeu que essa era a forma de se comunicar, da mesma forma, talvez você fique mal emocionalmente, ou grite com a pessoa, ou a sua forma de falar com alguém, ou a forma que você lida consigo mesmo, baseado em tudo que você está vendo, ouvindo, sentindo. E isso é construído pela sua rede de contatos. Aquilo que você acredita ser possível ou impossível, aquilo que você acredita sobre si mesmo, aquilo que você acredita sobre os outros, sobre a vida, sobre o mundo. É como se você estivesse alimentando o seu cérebro. E o que você está dando para nutrir o seu cérebro ali? Imagina que você fosse uma planta. E o que você está nutrindo essa planta para que essa planta perceba a realidade de uma forma que isso possa conduzi-la para a vida que ela está escolhendo criar? E tem pesquisas que sustentam isso. Tem uma frase do Jim Rohn que diz, o Jim Rohn é o mentor do Tony Robbins, que diz: nós somos a média das 5 pessoas que mais convivemos. E isso, para pensar. Imagina se você pegasse seu Facebook ali, todo mundo que é seu amigo no Facebook, batesse no notificador, saísse um suco e aparecer muito com a sua forma de pensar, esse suco final ali. Isso também é validado por pesquisas científicas, como por exemplo do Nicholas Kristof e do James Fuller, no livro Connected. Inclusive tem esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, ó, Connected. E nesse livro mostra, de acordo com o Nicholas Kristof e o James Fuller, que uma pessoa que está no seu primeiro grau de contato, ou seja, alguém que você convive muito próximo, te influencia em média em 51% na sua criação da realidade. Como assim? Imagina que tem alguém muito próximo a você que começa a andar de bicicleta. Você aumenta a sua chance em 51% de começar a andar de bicicleta. Imagina que tem alguém muito próximo a você que aprende um novo idioma. Você aumenta a sua chance de aprender um novo idioma em até 51%, em média. E da mesma forma isso para hábitos negativos. Percebe? Uma pessoa começa a ganhar peso e você convive muito com essa pessoa. Daqui a pouco você começa a ganhar peso também. Perceba que a nossa realidade é muito conduzida por quem está à nossa volta, mesmo que nós não percebemos isso. Então, aqui eu falei no primeiro nível, 51%. Agora, você quer uma coisa mais assustadora ainda? No segundo nível, uma pessoa que você não conhece. Imagine que tem você e a sua esposa ou seu marido. E a sua esposa ou seu marido, eu vou dar o exemplo de esposa como se fosse eu, mas imagina que se você for mulher, imagina seu marido. Imagina que a sua esposa estivesse aqui do seu lado e essa esposa sua estivesse convivendo com uma amiga dela que tem uma crença totalmente diferente. Essa amiga dela, que você nem conhece, aumentaria a sua chance de também ter esse tipo de crença. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a sua esposa está convivendo com alguém que está ganhando peso. Ou seja, olha que interessante isso. A sua esposa está convivendo com alguém que está ganhando peso, mas sua esposa ainda não está ganhando peso. O que acontece? Isso te influencia em 24%. Por quê? Porque a sua esposa agora aumenta a chance de ganhar peso, porque ela está convivendo com alguém assim, e de repente você aumenta a sua chance de ganhar peso. E isso também serve para outras coisas. Se a sua esposa está convivendo com alguém que está crescendo profissionalmente, se a sua esposa está convivendo com alguém que tem um tipo de religião diferente, se a sua esposa está convivendo com alguém que tem bons princípios e bons relacionamentos, ou se a sua esposa convive com alguém que tem relacionamentos ruins, isso impacta na sua mentalidade também. E falando agora do terceiro nível, e olha que interessante, imagina que eu fosse muito amigo seu, nós dois fôssemos conhecidos de longa data. Por nós sermos amigos, as chances são que em 51% você me influenciaria e vice-versa. Agora imagina que eu não conhecesse um amigo seu muito próximo. Esse amigo seu próximo que eu não conheço me influencia em 24%. Só que esse amigo próximo tem um amigo que nem você conhece nem eu. E esse amigo do seu amigo me influencia em 10%. Olha que incrível isso. O quanto as nossas redes de contatos criam a nossa visão de mundo, a nossa realidade. Esse é o seu português. Da mesma forma que você fala português, isso é tangível, tem coisas internas, as suas emoções, a forma que você enxerga o mundo, a forma como você vê a si mesmo, a forma como você enxerga as outras pessoas, a forma como você lida com as situações, é um português que veio sendo falado. Desde a forma que o seu pai falava com você, que a sua mãe falava com você. Inclusive, muitas vezes é comum um filho que vê alguma coisa que o pai fez que não foi legal, fala, eu nunca vou fazer isso, de repente se pega repetindo exatamente
exatamente aquele mesmo padrão, apontando o dedo do mesmo jeito que o pai fazia, sem perceber, quase que no piloto automático. Então, o que nós vemos, ouvimos, sentimos, acaba conduzindo muito da nossa realidade. Por isso é importante olhar para a sua rede de contatos. E agora vai ficar uma atividade prática. Escreve aí 3 pessoas que inspiram você. 3 pessoas que inspiram você. 3 pessoas que você fala assim, nossa, essa pessoa aqui é alguém que eu admiro. Ou alguém que eu poderia me aproximar mais, mesmo que você não conhecer pessoalmente essa pessoa. Vai lá e escreve agora, 3 pessoas. Escreveu? 3 pessoas, vai lá, coloca aí 3 pessoas que você gostaria de aproveitar mais sobre o mindset dessas pessoas. Não tem problema, mesmo que essa pessoa não esteja mais aqui com a gente. Por que você escreveu essas 3? Porque agora eu quero convidar você a absorver mais no modelo mental dessas pessoas. Como você pode fazer isso? Se for alguém próximo, é conversando, trocando ideia com essa pessoa, enxergando mais sobre as decisões que essa pessoa toma, os princípios por trás e assim por diante. Se for alguém que talvez você não conheça pessoalmente, não tem problema. Você pode pegar livros dessas pessoas, você pode assistir vídeos dessas pessoas, você pode aproveitar do modelo mental, da forma que essa pessoa interage com o mundo, através do legado também que ela está deixando para a humanidade, seja através de livros, seja através de vídeos, seja através de alguma forma que você possa ter contato com a forma de pensar dessas pessoas que você listou ali. Ah, talvez eu listei ali alguém que é muito próximo a mim. Ótimo, então aproveita as coisas boas que essa pessoa tem. E saiba que todas as pessoas vão ter pontos bons e pontos negativos também, é comum. Só que olhar principalmente para aqueles pontos bons para absorver esses pontos bons. Porque a realidade nada mais é do que a forma que você interpreta. É assim, inclusive, que acontece uma paixão. Lembra que no início de relacionamento, muitos casais falam, nossa, ele era perfeito. E de repente, quando um casal se separa, a percepção mudou muito mais, a pessoa não é tão diferente do que era ali no início do relacionamento, só que ela enxerga o cônjuge diferente, o cônjuge enxerga ela tão diferente que parece que não é a mesma pessoa. Muda a realidade. E olha, se eu quero reacender a paixão que eu tinha ali no início do relacionamento, é importante trabalhar isso internamente, tem técnicas para isso. É importante se conectar também com pessoas que estão vivendo ótimos relacionamentos, porque isso faz com que você comece a enxergar a realidade de forma a acreditar que isso é mais natural, é ter bons relacionamentos que é natural, é crescer profissionalmente é natural, crescer financeiramente é natural, ter bons relacionamentos com os filhos é natural, é natural ser o melhor que você pode ser, é natural se sentir bem consigo mesmo. Está percebendo que isso muda a sua visão de mundo, os seus padrões? E agora fazer um exercício bem interessante aqui também. Das pessoas que você listou, pensa uma delas que te inspira. Uma delas que você fala, nossa, essa pessoa me inspira. Já listou? Lista aí uma dessas pessoas que te inspira. Vai. Listou? Muito bem. Agora eu quero convidar você a colocar 3 características dessa pessoa que te inspira. 3 coisas que você escreveu aí, que você colocou, cara, eu admiro essa pessoa porque ela tem isso, isso e isso. Por exemplo, porque ela é muito competente, porque ela é muito corajosa, porque ela é muito determinada, não sei. Coloca o que você quiser. Coloca aí 3 qualidades dessa pessoa. 3 qualidades dessa pessoa que você admira. Escreve 3 qualidades dessa pessoa. Escreveu? Vou dar um tempo aí para você escrever. Isso é muito importante esse exercício aqui. Escreve aí. Escreve 3 qualidades da pessoa. Você pausa o vídeo, qualquer coisa, até você escrever as 3 qualidades. Depois, quando você tiver escrito as 3 qualidades, você dá play de novo. Escreveu. Beleza. Então, presumindo que você já escreveu. Olha para essas qualidades que você acabou de escrever aí. É algo que é admirável, não é? Até porque você colocou uma pessoa que você admira e qualidades que você vê nessa pessoa. Agora, olha para si, porque isso que você está vendo nela existe em você ou você está caminhando nessa direção. Uma dessas 2 coisas. Ou é algo que você está caminhando para construir na sua vida, ou é algo que você vê dentro de você, porque você só consegue ver no outro aquilo que também existe em você. Olha que maravilhoso isso. Olha que maravilhoso. Isso que você acabou de escrever é seu. Parabéns por isso. Essas qualidades também são suas. Inclusive, se eu perguntasse outra pessoa que conhece essa mesma pessoa que você conhece, talvez se eu perguntasse uma pessoa que não gosta dela, ela iria me falar outro tipo de informação diferente da sua. Perceba então que é muito mais como nós percebemos a realidade e isso está dentro de nós do que necessariamente nos fatos. Ou seja,
A realidade é diferente dos fatos. A realidade, eu construo a realidade. Os fatos são neutros. Eu faço um fato ser positivo, algo maravilhoso, algo transformador, ou um fato negativo, algo ruim e assim por diante. Perceba que, inclusive, tem culturas que olham para o momento de morte como sendo algo de elevação, de grandeza, algo bom, e outras culturas olham para o momento de morte como sendo um momento de perda, de tristeza e assim por diante. Percebe que os fatos são neutros e nós interpretamos como fatos positivos ou não tão positivos ou negativos e assim por diante. Então, isso de olhar para o mundo tem muito a ver com as informações que você absorve do mundo, as pessoas que você convive, as coisas que você acaba vendo, ouvindo, sentindo, os materiais que você consome, as informações que você consome, isso pode transformar profundamente a sua vida, e a evolução é sempre permanente, isso cria uma nova realidade. Inclusive tem uma pesquisa muito interessante do Shaw Achor, que escreveu O Jeito Harvard de Ser Feliz, que compartilha isso na pesquisa dele. Na pesquisa dele, ele mostra que uma pessoa que vê uma notícia de desgraça ao início do dia, uma notícia de violência, uma notícia ruim, aumenta em até 27% a chance de relatar que teve um dia ruim no final do dia. Sem perceber por que ele cria um piloto automático, que é um exemplo. Essa pessoa acorda e vê a notícia ruim. Aí, de repente, a esposa vai conversar, o marido vai conversar com essa pessoa, o marido, vamos supor que derramou café na esposa. A esposa, depois de ver uma notícia ruim, pode reagir emocionalmente de forma muito mais ajustada. Aquele café que derrama não seria o mesmo se ela não tivesse visto a notícia ruim logo antes. Percebe que isso impacta todo o dia de uma pessoa, a produtividade, a vida dessa pessoa sem perceber, vai no piloto automático. Então olha o quanto é importante o ambiente, as pessoas que nós convivemos, a afiliação, as pessoas que nos conectamos. E agora, o terceiro ponto. O terceiro ponto, para mim, é o mais poderoso de todos e é o que é mais abordado dentro dos treinamentos de hipnose transformacional também. E esse terceiro ponto é o envolvimento emocional. Esse terceiro ponto é a hipnose transformacional de forma mais profunda. Como assim? Isso pode acontecer em um único momento. Esse terceiro ponto aqui, lembra que eu falei aqui de conexão com outras pessoas, o contágio social, nós falamos aqui de hábitos, e agora o terceiro ponto, o emocional, o envolvimento emocional, a hipnose transformacional. A hipnose transformacional, e tem técnicas para isso, é aquilo que vai te ajudar a criar um momento de transformação. Da mesma forma, eu vou dar um exemplo, que tem uma pessoa que bate o carro e cria o medo de dirigir, e fica anos da vida com esse medo de dirigir, porque emocionalmente ela está lidando diferente com o carro. Da mesma forma que isso foi construído em um segundo, em um instante, esse instante pode ser construído de forma a organizar estratégias para fazer essa reconfiguração emocional através de técnicas da hipnose transformacional. Criar esse momento de decisão e transformação. É como se fosse um cheque pré-datado que vai cair, você sabe que vai cair. E quando você vê, não dá para desver. Quem conhece alguém, por exemplo, que falou, nossa, eu vou perder peso e conseguiu realmente perder peso. Essa pessoa houve esse momento de decisão, houve um momento que ela não tinha perdido peso ainda, mas ela talvez estivesse fazendo atividade física, mesmo antes de perder peso, ela estivesse se alimentando de forma diferente, mesmo antes de perder peso, porque ela já havia mudado internamente. Talvez uma pessoa que tinha certeza que iria conseguir crescer profissionalmente, mesmo antes dela crescer profissionalmente, a certeza já existia dentro dela. Houve momentos de decisão. E esses momentos de decisão criaram a transformação de vida. E a hipnose transformacional trabalha justamente para criar esses momentos, para dar técnicas para você utilizar esses momentos na sua própria vida e também criar esses momentos na vida de outras pessoas à sua volta, para lidar seja com questões de ansiedade, seja com questões emocionais, de forma a trabalhar tecnicamente para essa reconfiguração emocional. Isso é muito poderoso e muito profundo. Basicamente, a hipnose transformacional te ajuda a fazer as pazes com aquelas emoções que já te sabotaram um dia e transformar todo o veneno da sua história em um antídoto para lidar com esse veneno e construir a melhor versão de você. Criar esse momento de decisão transformacional. Eu vou dar exemplos aqui de pessoas que já fizeram isso. Tiveram pessoas que tinham medo de vender e não conseguiam fazer negociações de forma realmente efetiva. E ao passar por técnicas da hipnose transformacional, não só modificaram a forma como lidavam com a venda, como passaram a gostar de vender. Entender que vendas é uma transferência de sentimentos, que é uma forma de ajudar outra pessoa do outro lado a ter um resultado melhor para a vida dela, se você acredita
naquilo que você oferece e assim por diante. E a metodologia de hipnose transformacional também serve para pessoas que desejam melhorar a comunicação em público, para pessoas que desejam gerenciar melhor as emoções, ajudar outras pessoas também no dia a dia através dessas técnicas. E aqui, quem quiser saber mais sobre essas técnicas de hipnose transformacional, e não só sobre a hipnose transformacional, mas também vários outros conceitos da área do desenvolvimento humano, se você gostou desse vídeo aqui, eu vou dar uma recomendação para você. Todos os dias eu também compartilho conteúdo, seja no canal do Instagram, @RomaniSouza, e também tem um movimento transformacional, que é uma área de membros 100% voltada para quem deseja aprender mais sobre o desenvolvimento humano, utilizar das técnicas do desenvolvimento humano na própria vida. Ali tem técnicas desde construção de apresentações, técnicas de gestão das emoções, técnicas da hipnose transformacional, técnicas desde desenvolvimento de pessoas, porque empresas também são resultados de pessoas. Quando você desenvolve pessoas, desenvolve negócios, um arsenal de técnicas e conteúdos para você não só utilizar isso na sua própria vida, passar por uma profunda transformação, como também levar isso para frente através do que eu chamo de movimento transformacional. Se você quiser saber mais também sobre o movimento transformacional, eu deixei aqui abaixo um link para você acessar e dar uma olhada. Quem sabe nós nos vemos juntos dentro do movimento transformacional. Lembra que eu falei que um dos pontos importantíssimos para a transformação é fazer parte de um grupo que deseja ver no mundo um lugar melhor, ver em si mesmo uma pessoa melhor, ver nos outros pessoas melhores? Se você quiser fazer parte desse grupo ou quiser saber mais sobre a hipnose transformacional, vou deixar aqui abaixo o link do movimento transformacional. E grande abraço, vamos juntos transformar esse mundo num lugar melhor. E deixa aqui também nos comentários o porquê que valeu a pena essa aula para você. O porquê que valeu a pena você ter ficado até aqui, entendido mais sobre como funciona a hipnose transformacional, se desmistificou questões sobre a hipnose também, e vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor. Grande abraço, tamo junto!